Bom dia, queria saudar a mesa, o deputado presidente que está presidindo essa sessão, tá? E a todos que compõem a mesa aqui, e a todos vocês, os representantes da Defesa Civil municipais, mas também vou dar destaque aos representantes da Defesa Civil do Estado que estão aqui. Então, vamos levantar também o pessoal da Defesa Civil do Estado para que sejam conhecidos. Tá, então, tem uma equipe aqui da Defesa Civil. Ao mesmo tempo que está levantando, eu estou tirando as faltas da minha equipe, porque tem falta de gente que eu escalei. Tá? Bom, segundo, para nós é uma satisfação essa audiência. O nosso trabalho é em conjunto com todos os municípios. Ontem eu estava participando lá em São Paulo do CONGEPEDEC, é o Conselho dos Gestores de Defesa de Proteção e Defesa Civil Nacional. Estavam todos os representantes dos estados, o secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff, e outros elementos lá. E tivemos também a participação do governador Tarcísio, e foi abordado lá o incidente lá de São Sebastião, no início do ano, que foi de maior gravidade lá. Então, ele abordou, fizeram uma análise, e a gente tem algumas contribuições relativas a isso. Mas um tema que foi tocado lá, eu nem estou seguindo aquilo ali, estou só dando. Um tema que foi tocado foi sobre a falta de recursos para a Defesa Civil no âmbito nacional. Apesar da falta de recursos, a Defesa Civil nacional ela disponibiliza por ano 1 bilhão e 200 milhões de reais para os municípios. Tá? Em abril, também foi falado, nós tínhamos 1.700 municípios em situação de emergência. Isso dá quase 30% dos municípios do país. E a Defesa Civil Nacional, obviamente, ela tem que olhar para todo o Brasil. Desses 1.700, 1.000 eram relativos à estiagem e à seca, e tinha ali 400 do Rio Grande do Sul, atendendo ali a gente quantos a estiagem está vindo, e a gente pensa aqui só em eventos oriundos de chuvas climáticos, mas tem gente do Oeste aqui que está vivenciando uma situação da estiagem. E 700 relativos a eventos climáticos, oriundos de chuva, de eventos que trazem os danos que o nosso Estado é aquele que mais sofre no Brasil. Então, considerando isso, foi falado que existe um fundo de calamidade pública criado em 1969 e que, até hoje, recebeu 0 recursos. Desde 69, a Defesa Civil não recebe recursos. E, em razão disso, tem um PL circulando lá em Brasília, assim como tem um meu, e eu vou abordar o meu. Tem um PL circulando, o PL 920, que é um projeto que cria fontes de recursos, e isso é importante, para a Defesa Civil oriundas de calamidade pública. Esse PL vai ter 3 fontes para atender às necessidades da Defesa Civil e para se investir em prevenção. Uma, doação de pessoas físicas e jurídicas. As pessoas que quiserem doar poderão fazer a doação regulamentada. Outro, as multas criminais de crimes ambientais, 5% de multas aplicadas vão reverter para o fundo. E ali, além disso, os recursos decorrentes de desastres ambientais. Mariana e Brumadinho são ações de bilhões. E essas ações não terminaram ainda. Mas as empresas estão sendo condenadas a pagar multas em relativo ao desastre ambiental. Isso, 5% disso vai reverter para a Defesa Civil. Esse projeto é do deputado Gilson Damian, que é do Espírito Santo, já foi prefeito, vivenciou o problema na cidade dele e está trazendo essa situação. Então, isso aí nos dá um alento para que a gente busque recursos federais que vão ser distribuídos a todos os estados e a nossa colocação proporcionalmente aos eventos que existem no Estado, e não de forma numérica. E aí nós receberíamos mais. Além disso, a Defesa Civil, haverá um evento lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, para tratar de assuntos de defesa civil, envolvendo casos e cases, e a gente deverá estar presente no dia 29 de agosto. Então, falando dessa situação, eu queria falar também, me apresentar, para defender o que eu penso. Eu não sou um deputado não eleito,
Eu sou um coronel do Exército, nunca disse que não era. E a minha formação militar me permitiu conhecer o Brasil, desenvolver características necessárias para a função que a gente exerce. Eu fui gestor e comandei 2 unidades do Exército por 4 anos Tubarão, uma cidade que sofre com enchentes, sou cidadão honorário de Tubarão. Ao mesmo tempo, eu comandei Crateús no Ceará e participei das ações de defesa civil relativas a combate à seca. Distribuí água, coordenei distribuição de água em 50 municípios do Piauí e do Ceará. Quando eu fui para a iniciativa privada, eu fui gerente de uma consultoria em São Paulo, que foi contratada em 2006, que foi contratada pelo HSBC para trabalhar com uma possível pandemia da gripe aviária que estava ocorrendo na Ásia em 2004. E eu fui o consultor desse projeto de enfrentar uma pandemia. O Brasil ainda não tinha se preparado para a pandemia da gripe aviária. Nós viemos a trabalhar com pandemia no ano 2020, 2021. Então, o que eu quero dizer é isso? Eu sou contra se indicar qualquer pessoa para a Defesa Civil que não tenha uma qualificação. E esse eu tenho um PL lá na Câmara dos Deputados, foi o meu último PL, antes de eu ser designado para cá. A gente não pode estabelecer aqui um regime de cota para a Defesa Civil. A pessoa que vai trabalhar na Defesa Civil tem que ter capacitação e buscar capacitação. E tem que conhecer o S2ID, porque senão vai ter dificuldade posterior na obtenção de recursos e tal. Segundo ponto, eu também defendo a estruturação da Defesa Civil Municipal. Apesar dos problemas dos municípios, nós temos que estruturar a Defesa Civil, vamos tentar ajudar os municípios, havendo recursos para isso, de toda forma. E, por último, eu vou falar também da tramitação desse projeto envolvendo assessores. Mas eu sou o CPF que senta na Defesa Civil. Esse projeto chegou a mim com ideias, mas os 5 que me antecederam na Defesa Civil estão respondendo do TCU. Eu sou formado em Direito, eu sou formado em Administração Pública e tenho contestações, então, em relação a se facilitar. Eu comandei Crateús, a cidade de Tauá. Eu vi fraude e várias fraudes na entrega de água. A cidade está sob intervenção agora pelo desvio de recursos dentro de situações. Então, é muito importante, sim, que haja um controle. A celeridade é óbvio que ela tem que ter. É óbvio que tem que ter. Eu falo, e alguns já ouviram falar, que eu não quero ser uma funerária. Ah, não fala isso, coronel. Falo, porque nós temos que estar solidários com os municípios. Nós temos que chegar mais rápido junto de vocês. Então, e isso a gente vai conseguir tendo recurso, tendo estruturação e tendo condições para isso. Mas não há, dentro de um projeto de ideias, se ela não for aperfeiçoada. Eu também tenho formação em planejamento estratégico, participava do planejamento estratégico do Exército, sou auditor de qualidade, auditor líder de qualidade e de implantação de recursos. Então, as ideias são ótimas, mas se a gente não planejar como vamos chegar lá, a ideia não vai vingar. A ideia, para vingar, ela tem que ter planejamento, acompanhamento, cronograma, ou então vai ficar na ideia. E aí eu coloco para vocês, e eu não quero ser aqui contra, ser entendido como contra. Eu sou parceiro. Existe no meio militar a palavra espírito de corpo. Todos nós somos parceiros, todos nós usamos o colete verde-oliva. O colete verde-oliva não mais. O colete laranja. E desse contexto, eu queria colocar também, quando a gente fala de direito, eu fiz um trabalho sobre a Convenção de Genebra. Na minha formação de Direito Internacional Militar de Direito, eu fiz. Vocês sabiam que, mesmo que haja contratação temporária, o prisioneiro de guerra ele tem seus direitos em caso de acidente de trabalho dentro de um campo de concentração, ele não pode trabalhar aos domingos, ele tem direito a férias, ele tem direito à remuneração como prisioneiro de guerra. Isso está na Convenção de Genebra número 1, que trata dos direitos do prisioneiro de guerra. A Convenção número 2 trata dos civis em caso de guerra. A 3, do combate
marítimo, porque na época que ela foi criada não havia ainda a Força Aérea. E a 4, das armas proibidas em guerra. Então, eu estudei isso e eu quero lhe dizer que mesmo uma contratação temporária vai exigir requisitos a serem atendidos que têm que ser apresentados depois. Dentro da nossa equipe aqui, nós temos o pessoal que homologa, que a intenção da homologação não é prejudicar, é fazer com que funcione o checklist. E quanto mais estruturada estiver uma defesa civil, mais, com certeza, ela vai ser eficiente na hora da resposta ao desastre. Isso também é prevenção. Não entendam os municípios que, ao determinar que a gente tenha a sua estrutura, nós não estamos pensando em prevenção. Então, tem que ter a prevenção e ela começa por ali. Na verdade, são 72% dos municípios do Brasil têm verba zero para a defesa civil. 72%. Quando a gente não prevê isso, nós também temos uma situação de termos municípios que foram criados a partir de uma legislação que favoreceu a criação, e esses municípios hoje não têm recursos para atender todas as demandas daquela população. Nós temos município aqui com menos de 2.000 habitantes. Santa Catarina tem 295 municípios, quase 200 não tem mais de 2.000 habitantes, de 10.000 habitantes. Então, gera dificuldade para os municípios. Então, o primeiro ponto é que esse município vai precisar de recursos. E da onde vem o recurso? O recurso vem do orçamento do Estado, que é baseado no que o Estado vai conseguir coletar pela produção que ele apresenta. Não basta criar um imposto. O imposto onde não tem fundo é uma inflação. Você aumenta o valor do dinheiro, mas não produz para sustentar o dinheiro. Então, falando isso, agora, antes de eu entrar na lei, eu quero apresentar um pouquinho da Defesa Civil e as ações que nós já fizemos. Primeira coisa que a gente fez na Defesa Civil foi um diagnóstico. Esse diagnóstico mostrou que a Defesa Civil, apesar de ter 50 anos e estar sendo estruturada, ela não está corretamente funcionando. Nós somos responsáveis por construção de barragens, de 3 barragens, Mirim-Doce, Petrolândia, Braço Trombudo, 2 mini-barragens em Agrolândia, 2 mini-barragens em Pouso Redondo, existindo uma Secretaria de Infraestrutura que tem um departamento de obras hidráulicas. E eu tenho 6 engenheiros na Defesa Civil, enquanto a SEI, que tem as missões dela, tem uma estrutura muito maior. Então, já conversei com o governador, nós estamos passando ao governo do Estado, estamos num processo de transição e termina em outubro a passagem da construção de barragens para a SEI. Então, tem cronograma, tem equipe trabalhando, e em outubro nós passamos a construção. Para quê? Para que a Defesa Civil possa olhar para as obras inerentes à Defesa Civil, cuidar do vale, do alto, médio vale, e das bacias hidrológicas que nós temos. Nós temos 27 bacias hidrológicas em Santa Catarina, todas elas em momento de chuva, e chuva intensa, elas acabam gerando situações que exigem ações da Defesa Civil. Naquele momento, são ações que se juntam às preventivas, tirando as pessoas do mapa de risco, preparando abrigo, mas ações de resposta que estão ligadas a essa situação aqui. Bom, então nós tiramos da Defesa Civil a construção de barragem e vamos olhar para o Alto Vale. E eu pretendo ir a Blumenau, falei com o Coronel Menestrino agora, apresentar as ações que são da Defesa Civil, que não era a construção de barragem, como não é a recuperação de estradas. Nós cuidamos da S-108 em Guaramirim, o pessoal de Guaramirim está por aqui. Nós cuidamos da recuperação daquela estrada há 2 anos. São 2.800.000 que saem do recurso da Defesa Civil para recuperar uma estrada que tem uma secretaria para cuidar disso. Então, algo estava acontecendo errado e a Defesa Civil não se posicionava. Nós também cuidamos da Serra do Corvo Branco, outra estrada, o pessoal aí de Tubarão, da Murel está aí, sabe bem o que a gente está falando. Nós cuidamos da recuperação da estrada SC não sei qual, do Corvo Branco. Também não é atribuição nossa. Eu tenho que ser cobrado pelas ações que a Defesa Civil tem que fazer. A mesma coisa, quando a gente, e aqui que é minha amiga, eu já falei com ela,
quando a gente, Defesa Civil, define, olha, essa área é uma área de risco, você tem que sair da sua casa e vai retornar para um abrigo. A partir daí, o retorno da pessoa para uma residência que caiu ou não pode ser atribuição da Defesa Civil, e eu tenho lá 12 municípios, inclusive Guaramirim, pedindo casas. Existe o auxílio social e desde 2019 a Defesa Civil não entrega a casa. E está certo, porque não é atribuição dela, é atribuição da minha amiga aqui, que eu vou falar, da Secretaria da Habitação. Nós temos que trabalhar em conjunto. A Secretaria da Defesa Civil, ela permeia todas as outras seções. Então, quando a gente fala aqui, nós não vamos, não temos estrutura. No momento de crise, eu, se fosse prefeito, botava todo mundo para trabalhar no meu troço. Não vai ficar o cara em casa. Então, a assistência civil vai ter que convencer o prefeito a montar uma estrutura. E aí é ação de vocês. Mas, para isso, vou falar, nós temos que tirar a indicação política dos agentes da Defesa Civil. Nós temos que tirar. Eu fui chefe do Serviço Militar em São Paulo. 24% do alistamento do Brasil passa em São Paulo. E a gente fez mudança. Mas todos os homens aqui que foram à junta do Serviço Militar para resolver a sua situação militar, se voltarem lá, vão encontrar o mesmo funcionário. Porque o presidente da junta do Serviço Militar é o prefeito. Ele é o responsável pelos problemas decorrentes da falha no Serviço Militar. E é fiscalizado. Mas a Defesa Civil, com indicações que a gente considera políticas, e eu tenho uma origem política, eu era deputado federal, mas não com uma origem tradicional, ela acaba sendo, em alguns momentos, prejudicial à ação da Defesa Civil. Tá? Chegou o fulano, eu quero indicação. Nós aqui temos na nossa estrutura os coordenadores regionais de Defesa Civil. Eu tenho recebido solicitações, algumas, para mudar o meu coordenador regional. E a resposta que eu dou é não. Porque essa atividade é uma atividade técnica. É uma atividade técnica, não é uma atividade política. Não podemos misturar na Defesa Civil técnica a atividade política. Mas a gente sabe. E aí, eu quero colocar para vocês, a gente enfrenta dificuldades, tem que ter relacionamento, a gente sabe, tem que respeitar todos, mas nós temos que falar a verdade. Doa, aqui vou usar a quem doer. Nós precisamos trabalhar tecnicamente na Defesa Civil, respondendo a todas as demandas. E é essa a nossa obrigação, como contratado do Estado, como nós somos contratados. Eu sou empregado de vocês. Nós ali somos empregados, servidores que temos que trabalhar buscando o melhor para a nossa população. E é isso que a gente tem tentado fazer. Então, antes de eu falar da lei, eu queria me apresentar, colocando essas ações que nós já fizemos. A gente criou um hino para a Defesa Civil, que a gente quer apresentar a LESC aqui, para que seja cantado em todos os eventos da Defesa Civil. Se puder, deputado, no final eu queria que fosse ouvido. Ele não é um hino da Defesa Civil do Estado, é um hino da Defesa Civil de Santa Catarina. E o Estado é composto por todos os 295 municípios. Então, nós queremos fazer com que esse hino chegue. Uma outra proposta nossa, e ainda não chegou, mas eu vou pedir que seja apoiada pela LESC, é a valorização do colete laranja. O colete laranja não pode ser utilizado na hora de dar uma entrevista por algumas pessoas. A gente precisa fazer que o prefeito, o governador, o presidente e todos que estão em função executiva, que estão ligados a isso, eles entrem no comprometimento com a Defesa Civil. Então, uma das minhas propostas que eu estou querendo trazer é que nas eleições de 2024, quando nós tivermos novos prefeitos, seja feito em Santa Catarina, no mês de janeiro, com a participação da Defesa Civil estadual e municipal, a entrega do colete ao prefeito, antes dele ele assumir, para que ele se envolva antes nas ações de defesa civil, na prevenção, e não depois ele venha
se manifestar. Então, a gente quer incorporar o prefeito. Muitos prefeitos, e aí eu digo, não têm noção do que é a defesa civil até ter um desastre. A partir do desastre, pô, eu devia ter feito. Eu tenho um arrependimento como deputado federal. O que eu fiz? Eu mandei emenda para o Coronel Araújo Gomes, para a Segurança Pública, mandei para os bombeiros, mandei para a Polícia Técnica, mandei para a Polícia Civil e nunca mandei uma emenda para a Defesa Civil. Hoje que eu estou vivenciando isso, se eu tivesse lá, eu já teria mudado o destino das minhas emendas e teria dado muito mais para a Defesa Civil. Aí cabe a nós convencermos os parlamentares, também além do prefeito, a irem lá destinar recursos para a Defesa Civil. O deputado estadual, eu não tenho experiência, mas o deputado federal tem 32 milhões de reais em emendas parlamentares. Um senador estava com 51 milhões de reais. O orçamento da Defesa Civil esse ano, que sobrou, foram 57 milhões de reais. Então, nós temos 3 senadores aqui e 16 deputados federais. Quando a gente fala da Defesa Civil e pensa, vamos buscar dinheiro, ótimo, eu também quero. Mas da onde vai sair esse recurso? E é isso que nós estamos buscando aqui. Não adianta a gente só falar onde não tiver um ponto onde vai ter recurso para isso. Isso tem que ser muito claro e que todos entendam. Eu venho aqui representando o governador e o governador tem que anunciar as coisas boas, mas, ao mesmo tempo, quem é governo tem que defender a situação, porque é a gente que administra. Nós assumimos o governo com problemas relativos à transferência especial, o tal do PIX. Foi falado de PIX e cada prefeito tinha direito a 5 bilhões de reais que sairia de dentro da Defesa Civil. E para atividades diversas. Teve um prefeito que pediu 189 milhões para fazer 189 mil para fazer o plano de contingência. Está lá. Não vou dizer o nome, mas está o registro. Nós temos lá, e aí vou reforçar a ação do Tribunal de Contas, prefeitura pedindo para comprar retroescavadeira para as ações de defesa civil. E a gente não pode autorizar porque estamos abarrados. A veículo que pode ir para a defesa civil é um veículo que seja utilizado nas atividades exclusivas de defesa civil. Então, tenho vários prefeitos pedindo caminhão, retroescavadeira, que são ligadas à ação emergencial, mas não são ligadas à ação permanente da Defesa Civil. Então, nós temos essa situação. Nós temos o prefeito pedindo para obra para destruir uma pedreira e conseguir material para recuperar a estrada. Aí o cara quer recurso para a pedreira. Será que eu posso dar? Eu pergunto aqui ao TCU na frente, porque eu sou... Posso? TCE, pode dar? Por favor, pode falar mais alto? Não pode. Então eu vou falar alto. Não posso. E quando um prefeito vem falar conosco, nós temos que falar olhando no olho. A pior coisa que tem é a gente não poder olhar no olho das pessoas. A pior coisa que tem é a gente não poder olhar no olho das pessoas. E a gente quer que a Defesa Civil possa encarar todos fazendo o seu trabalho para que a gente gere confiança. Em momento nenhum nós vamos esconder, lá de Blumenau, de Rio do Sul, a situação das barragens de Tuporanga, que está sendo feita uma licitação para o Stop Log. Ela termina dia 14, na semana que vem, é uma segunda licitação, que a gente não teve, foi deserta da primeira. Nós estamos fazendo agora ações para José Boatê, a represa e a barragem José Boatê. Ela tem uma decisão judicial do Ministério Público de 2000, com determinação ao governo do Estado de Santa Catarina, em 2003, um acordo com o Ministério Público para efetuar obras de ressarcimento às tribos indígenas que ocupavam aquele local. 2003. Até hoje não foi executado isso. O governador ontem fez uma reunião com a Patrícia para que a gente cumpra as determinações ali. Então, é construir uma estrada, fazer uma ponte pêncil, fazer uma escola lá para as tribos indígenas, fazer as casas
para 10 casas, isso foi feito, a única coisa que foi feita foram as casas, a construção de 2 igrejas, a construção de um campo de futebol e uma instalação sanitária. Agora eu pergunto para vocês, isso estava na Defesa Civil? É missão da Defesa Civil fazer escola? A primeira pergunta é essa. Não, mas estava na Defesa Civil e nós já falamos com o governador. Governador, vamos passar para quem tem responsabilidade com isso, para que seja feita pela Secretaria Efetiva e que deixem a Defesa Civil trabalhar na atividade que é compatível com a sua estrutura. Na hora que a gente passar ali a missão, eu vou falar isso. Qual é a estrutura que é a Defesa Civil e quais são as missões da Defesa Civil. Outro detalhe, estou olhando para a Bruna. Todo mundo conhece a Bruna aqui. Porque nós assumimos a Defesa Civil com 305 solicitações de kit de transposição. Kit de transposição de obstáculo. 305 e já tem mais de 200 entrando. Quando a capacidade da Defesa Civil de entrega, em 2021 foram 40. Em 2022, 66. Nós estabelecemos uma meta e vamos cumprir. Nós vamos entregar 100 kits de transposição de obstáculo. Porém, eu não conseguirei atender a todos os prefeitos. Então, quem pediu não vai receber. Mas não vai receber porque não é a má vontade nossa. Nós queremos organizar a casa. Então, não pode a gente ficar prometendo algo que não vai cumprir. E eu sempre, como político, falei, como político, eu me comprometo, mas nunca prometo. Quando você promete, você tem grande chance de falhar. Quando você se compromete, você vai ter gente junto com você para atingir aquele objetivo. Então, o nosso compromisso é resolver essas situações. E aí eu estou chamando aqui a Kika, que é nossa parceira, lá em José Boatê. Nós já aprovamos lá um plano de contingência para quando a enchente ali e cheia no nível do rio, em José Boatê. Em 31 de janeiro eu estive presente lá e passamos 4 horas apanhando dos índios. Tá? E não é porque a gente vai fugir, mas 4 horas o pessoal reivindicando promessas anteriores que não são cumpridas, e nós assinamos um compromisso relativo ao cumprimento do plano de contingência. E há 3 semanas atrás, 4 semanas, nós cumprimos isso. Nós entregamos cesta básica para as tribos indígenas. Aí nós vamos gerar confiança e vamos trazê-los, porque nós teremos agora a recuperação da barragem de José Boatê, que está fechada desde 2014 e não tem equipamento de controle. Quase 10 anos, aquela represa de Santa Catarina, ninguém botou a mão para resolver aquilo. Não estou falando de meus antecessores, mas estou falando, na realidade, e o deputado sabe, porque foi prefeito de Blumenau. Então, nós estamos trabalhando para isso. O governo do Jorginho quer e nós queremos. E vocês também têm que querer. A mesma coisa em Ituporanga, nós apresentamos ao governador e ao embaixador do Japão a nossa visão do que nós vamos buscar com a JAICA. Nós queremos dar continuidade às obras do Vale do Itajaí, o projeto original. Nós pedimos projetos para 7 das 27 bacias, além do Rio do Sul. Tem 7 que nós queremos o projeto e pedimos à JAICA um projeto para estiagem. Ninguém no Brasil tem projeto para enfrentar a estiagem. O projeto da estiagem é entregar água, não da solução. Eu fiz isso no Nordeste para seca e sei que aqui nós vivemos uma situação. Só que essa solução não é só a Defesa Civil, gente. É a Secretaria de Agricultura. Quando tem a estiagem, a Secretaria de Agricultura tem que trabalhar junto conosco. O meio ambiente tem que trabalhar conosco. A Casan, e o governador está fazendo obras com Casan e Celesc, tem que trabalhar conosco, porque a solução é a mesma quando a gente vai dar uma resposta ao município. Quem compõe o grupo de trabalho para a solução? É a Defesa Civil, mas é o representante da Celesc, é o representante da Casan. Se o município tem uma SAMAI, é a SAMAI do município, todos têm que sentar e acertar. E a missão da Defesa Civil é coordenar
Nós coordenamos isso. Coordenar é passar para quem de direito. Nós estamos enfrentando a gripe aviária em Santa Catarina, um episódio em Maracajá e outro em Forquilinha. O Japão cortou as importações de carne do Brasil inteiro, de carne de frango, por causa da gripe aviária. A ação envolve a Defesa Civil para dar estrutura, para trabalhar, como todos os órgãos trabalham em conjunto. Mas quem conhece a realidade disso é a Secretaria da Agricultura, é o EPAGRE, são as áreas de agricultura. A dengue, nossa secretária, Carmen Zanotto, está ali, a Letícia também, que está trabalhando nessa área. Oi? Secretário, aproveitando aqui o ensejo, né, precisamos Não sei se partir eu para os tenho tempo. encaminhamentos. Tá bom. Então, vamos para a reta final. Pessoal, nem fiz a apresentação ainda. Mas só falei. É que nós temos um tempo regimental, Tá né? bom. Então vamos para o encaminhamento. Então, eu vou pedir para ir direto para o PL, por favor. Então, outra coisa. Todas as discussões técnicas que ocorreram antes, eu não tinha participado. Mas quem vai assinar e quem vai olhar com o melhor das boas intenções das áreas técnicas nossas, sou eu que tenho a responsabilidade de autorizar. Então, quanto ao PL, vamos lá. Denominação estava errada, socorro, a gente já viu que foi chamado de forma de resposta, então já houve a denominação, a gente pode mudar, pode passar para a próxima. O artigo 3º, o socorro imediato consiste na disponibilização de recursos financeiros estadual ou ente federado em até 24 horas após a decretação da situação de anormalidade pelo Estado, no município onde ocorreu o evento, ou pelo próprio município. Então, o que nós queremos é ótimo, a agilidade e a celeridade. Como que isso tem que ser operacionalizado? É inviabilidade hoje a disponibilização de recursos em 24 horas, se a gente não tiver pelo menos o recurso no nosso orçamento. O estudo da lei aqui, ele foi considerando a proposta do PPA para 2022, 121 milhões. Só que nós assumimos com 54 milhões, tendo que construir barragens, aí eu não passei ali, construir, fazer manutenção, operar o sistema de meteorologia, construir radares, manutenção, a recuperação das nossas viaturas. Nós temos Coredex sem viatura, eu gostaria de entregar, mas nós temos, então, um orçamento limitado. Se eu considerasse o valor mínimo que está no projeto lá na frente, R$50 mil, no evento de novembro, quando eu estava acompanhando o prefeito Pedroca, lá de São João Batista, nós tivemos simultaneamente 59 municípios em situação de emergência. 59, 60 vezes 50, dá um pouco mais de 3 milhões. Mas eu acho que, pelo que o Pedroca falou comigo, coronel, eu gastei de imediato R$1 milhão e não tinha orçamento para isso. Então, 50 mil, para alguns municípios, vai ser muito pouco. A gente vai ter que olhar um teto maior. Ali está mínimo lá na frente. Então, a disponibilidade de recursos, prévia homologação estadual, tá. A gente vai passar porque eu vou terminar fazendo uma proposta de uma melhor discussão dessa lei. Pode avançar. A modalidade de acesso. Foi sugerido agora a transferência especial. É ótima a transferência especial, mas vai exigir também uma prestação de contas que não dispensa a prestação de contas. E detalhe, a Defesa Civil, ela atua, mas quem vai assinar a prestação de contas é o prefeito. E ele tem que, na escolha, ter pessoas capacitadas para fazerem essa prestação de conta depois. Então, deverá ser discutido. O artigo 3º. O montante financeiro já passei, hoje é 50 mil. Eu acho que isso, para alguns eventos, vai ser insuficiente, para outros mais, mas isso vai ter que ser discutido caso a caso, dependendo do histórico, da proporcionalidade do evento, como houve. Pode passar? Os municípios ficam reconhecidos como organismo de resposta a desastres, integrando o sistema e tal. As ações de socorro e a CVM competem às despesas de custeio operacional e apoio financeiro às coordenadoras defensivas e aos organismos de resposta e desastres componentes. Porém, ao incluir isso aqui, a Defesa Civil do Estado passar a pagar hora extra, numa situação de emergência, a gente vai ter que discutir isso aí. Quando se fala de hora extra, nós estamos em emergência. O servidor que não atendeu uma demanda
numa situação de emergência, tem que ser demitido. O servidor que não atender numa situação de emergência porque não vai ganhar hora extra, tem que ser demitido. Então, esse assunto de pagar hora extra tem que ser discutido. Tá? Se houver recurso, óbvio, é direito, mas será que na situação de emergência, e eu vou consultar a PGE sobre esse assunto, nós vamos pagar hora extra para o servidor? É emergência. Eu falo sempre um exemplo que eu conheço. Todo mundo tem uma zona de conforto, mas aqueles que têm casa de praia, na casa de praia limpam a sua casa. Nos outros lugares eles não podem fazer nada. Mas na casa de praia, desde deputado a todo mundo mete a mão na massa na casa de praia. Nós temos que entender que uma situação de emergência é limpar a nossa casa de praia. E aí ter hora extra, nós vamos ter que discutir isso. Porque é mais um recurso onde não tem recurso. Mais um recurso onde não tem recurso. Tá. As ações de socorro poderiam passar por determinação da autoridade. Por determinação da autoridade superior de defesa civil do Estado, que no momento sou eu, e do chefe do Poder Executivo. Ali tem que ser frisado o governador, não o municipal. Tá aí, porque está falando da liberação de recursos. E o fundo de recursos é o governador que define. Então, eu gostaria de ter uma clareza ali que nós estamos falando do governador. E ali entra, não volta, por favor. Esse artigo dá mais a interpretação de que a autoridade de defesa civil ou governador julguem suficientes, que está escrito, julguem suficientes para posterior homologação. Eu julguei. E se não atender às condições de homologação? Eu já defini que era a situação de emergência. Não é mais o prefeito. Sou eu ou o governador. E aí tem uma responsabilidade jurídica ali. Então, a gente tirou o que originalmente essa lei falava, é obrigatoriamente tenham sido homologadas. Eu acho que não, nós não queremos a homologação. Só que da forma como está, a gente, pode acionar lá. Existe o que está determinando ali. Julguem suficientes, que conste o interesse público e tenha registro de elementos que julguem suficiente para posterior. Quem deu autorização fui eu, não foi o prefeito. Então, esse assunto tem que ser discutido para se ter uma situação de consenso em relação a isso. O artigo 6º, a operacionalização dos recursos financeiros vai depender da modalidade. Ótimo, eu também defendo a transferência especial. Se pudesse ser feito isso, mas antes disso, gente, nós temos que nos organizar para receber o recurso. Uma das grandes dificuldades de todos os gestores é gastar os recursos. O ministro que melhor gastava recursos no governo Bolsonaro era o Tarcísio. A infraestrutura chegava a 99,2% de gastos. Mas a maioria dos ministérios chegava a 40%, 50%, 60% e não gastava. Então, se a prefeitura não se organizar, não tiver um plano, e aí eu sugiro, a gente pode até ajudar, a fazer um plano de trabalho simplificado para que seja destinado recurso dentro desse plano. Esse plano é uma ideia, é óbvio que ele tem que ser adaptado a cada situação, mas se não existir plano de trabalho antecipado, a gente vai passar o recurso e não vai. E eu tenho situações de, na homologação posterior, não autorizar, porque houve não confirmação da execução do serviço. Eu sei que buscar CPF, buscar outras coisas é complicado, mas a gente não pode achar que naquele momento é o cara da Defesa Civil sozinho. Assistência social. Está comigo assistência social. É óbvio, você vai fazer isso, minha amiga. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, se não fizer a equipe, vai ter problema. E não é pegar qualquer um. Quando o agente da Defesa Civil é o motorista do prefeito, como tem algumas situações que é o motorista, será que ele vai ter capacidade de liderar? Nós somos líderes, gente. Nós somos líderes. Nós não somos qualquer um. E para liderar, você tem que puxar. Vou acabar. Tá.
Capacitação mínima. Eu falei novamente. Nós não vamos estabelecer um regime de cota aqui. Ah, pode qualquer um. Não. Nós vamos ter que botar requisito para que essa pessoa tenha. E não é porque o Coronel Armando quer. É para que a Defesa Civil melhore. É para que a Defesa Civil melhore. Tem que fazer os cursos. Ele tem que conhecer o S2ID. Vai lá no site e descobre isso. Qualquer um de nós pode fazer. Os cursos estão ali à disposição. E, além do que, nós vamos interagir com vocês. Nós temos a obrigação, através do nosso Coredec e a Defesa Civil, nós nunca deixamos de receber nenhuma pessoa que esteja na Defesa Civil. Isso é orientação minha. Eu tenho lá uma ampulheta que eu fui forçado a usar como deputado federal de 15 minutos. A gente tem que encaminhar, tá bom. Porque nós temos um projeto de interesse do governo do Estado, que é a transferência, e se a gente não encaminhar, então eu vou terminar aqui. Os municípios vão ficar sem recursos e não vai conseguir aprovar. A gente tem que objetivar, secretário. Por isso que eu vou, no final, propor um grupo de trabalho. Pode voltar. O último artigo, 8 e 9, fala de entrada em execução imediata para o orçamento do ano que vem. E eu considero isso prematuro, porque a discussão não tinha chegado a mim. Ela esteve com algumas pessoas da Defesa Civil, mas agora chegou a mim e eu tenho que colocar como gestor a nossa posição. Então, a gente propõe, no final, para encerrar, será composto por integrantes da Assembleia, da Defesa Civil, de Santa Catarina, das Finanças, da Fazenda e outros órgãos julgados necessários. Se puder participar órgão do Judiciário, também é ótimo. Mas, nesse momento, a nossa posição é que isso vai ser prematuro e o governador pode, lá na frente, ter a obrigação de não aprovar a lei. Então, só coloco para vocês isso. Tá? Agradeço, nem usei as palestras, agradeço aí a nossa oportunidade de vir falar para vocês e termino só com o final, antes de obrigado. Defesa Civil somos todos nós e juntos somos mais fortes. Urra! Obrigado. Obrigado ao secretário Coronel Armando pela deferência, a toda a sua equipe.